A gente está de volta com o Amazônia em Debate, falando sobre a questão da água. Secretário Daniel Nava, secretário de Mineração e Recursos Hídricos do Amazonas. O senhor se preocupa com o tema poço artesiano? É um tema extremamente importante, é uma obra de engenharia, que deve ser responsabilizada, né, responsável quem faz a execução, um geólogo, devidamente credenciado, a empresa tem que estar devidamente credenciada junto ao CREA. Cuidado com esse disque-poço que você encontra no poste. Cuidado, porque provavelmente essa empresa pode não estar habilitada. Então você ligue ao CREA, faça a consulta ao CREA para ver quem é o geólogo responsável. O nosso aquífero aqui, o aquífero Alter do Chão, ele tem uma profundidade de 200 metros. Nós temos reservas ali que vão desde a superfície até 200 metros. E é interessante, Elias, que com o passar do tempo, a quantidade de poços que foram perfurados em Manaus fez com que essas nossas reservas rebaixassem. E nós podemos, se não tivermos o devido cuidado, estarmos tirando mais água do que a capacidade de recarga, né, desse nosso reservatório. Por isso é muito importante, primeiro, que quando você for fazer essa obra seja feita com os devidos cuidados e acompanhamento técnico. Segundo, ela tem que estar licenciada, seja no órgão ambiental, seja dentro de um sistema que estaremos implantando de outorga pelo uso da água. Por quê? Porque a responsabilidade, como já disse antes, da água subterrânea é do governo do estado. Então, quando é que a gente vai ter essa outorga regulamentada? Nós entendemos que esse é um trabalho deste ano do Conselho Estadual, nós queremos implantar ainda este ano, pelo menos todo o sistema implantado, de maneira que aquele usuário que opte pelo poço, que tenha, por exemplo, concessionária, mas que ele opte por fazer o poço por alguma decisão pessoal, ele vai ter ali, na outorga pelo uso, a devida cobrança, a hidrometragem do consumo. Por quê? Porque certamente a empresa vai oferecer a ele a mesma qualidade de água que ele tem no poço. Só que se ele optar pelo poço, como nós já vimos, por exemplo, eu posso citar um exemplo aqui de uma grande rede que foi citada dentro do seminário, uma rede que fica ali no final da Pedro Teixeira, uma rede de supermercado, que passa a rede da Manaus Ambiental, mas ela, para economizar R$7.000 de água, ela fez um poço. Então isso eu acho que é um crime contra todo um sistema de abastecimento, ainda mais uma rede comercial de referência internacional. Agora, eu tenho escutado várias abordagens a respeito desse tema, e eu vi muitas vezes, desde a velha Águas do Amazonas, da Leonés Desor, né, que o grande problema na cidade de Manaus é que os grandes consumidores não estão conectados na rede. Os grandes condomínios, as indústrias do distrito industrial, todas elas utilizam desse artifício do poço artesiano. O que você comenta, Anderson? Isso é verdade. É uma característica de Manaus. Na maior parte dos municípios brasileiros, há o que nós chamamos de subsídio cruzado da tarifa. E como é que funciona isso? As tarifas mais altas ficam na parte superior da tarifa, ou seja, quem consome mais paga um pouco mais. E quem consome menos consegue ter uma tarifa menor, porque as faixas mais altas subsidiam exatamente para que as pessoas que têm menor poder aquisitivo possam pagar um preço mais barato pela água. Aqui em Manaus isso praticamente não acontece, porque os grandes consumidores, os grandes condomínios, tanto verticais quanto horizontais, eles não estão interligados à rede. Ou se estão interligados, simplesmente não a utilizam, porque perfuraram poços artesianos e utilizam do poço. Então o que acontece? A maior parte das pessoas que pagam pela água são aquelas que não têm dinheiro para perfurar um poço. E então o subsídio cruzado praticamente não existe, né? As pessoas pagam um preço maior porque são quem consomem menos realmente. Isso é uma característica de Manaus e é muito preocupante. Agora, secretário Daniel Nava, o senso comum é que a água que vem do poço artesiano ela é de todos, ela não precisa ser paga. Então, quando você fala que vai hidrometrar um poço artesiano, o camarada diz, não, mas o
Eu que gastei o dinheiro para perfurar o poço, eu que faço a coleta d'água aqui. Por que que o Estado tem o direito de colocar um hidrômetro no meu poço artesiano? Isso é extremamente importante nós entendermos que a água é um bem comum. Ela não é um bem de propriedade particular. A partir do momento em que em minha propriedade eu furo um poço e eu vou coletar, é claro, a responsabilidade desse furo, desse poço, dessa obra, é de quem ali o furou. Eu sempre comparo que uma obra de engenharia dessa é como você entregasse o seu filho a um açougueiro para ele fazer uma cirurgia. Você já pensou nisso? Você não entregar a um médico especialista cirúrgico. Isso é da época do Brasil colônia, né? Exatamente. Que os cirurgiões você eram pega, os barbeiros. né? Então você imagine uma obra de engenharia mal feita, um poço como esse, com 40, 50 metros, muitas das vezes ele está absorvendo a água que está na fossa ou do igarapé que esteja próximo. Então, se esse igarapé ele já vem com todos os contaminantes, é natural que você tenha uma água que possa ser até pura, cristalina, branquinha, limpinha, mas cheia de contaminantes. Então isso é alguma coisa extremamente importante. A responsabilidade das águas subterrâneas, por lei, elas foram definidas para os estados, e os estados têm no seu sistema estadual de recursos hídricos toda uma competência de gestão, e um dos elementos que faz com que nós possamos intervir é a outorga pelo uso da água. Ou seja, não é uma cobrança, mas o estado ele tem a competência de fazer a gestão de quanto de água que você está extraindo, para quê? Para evitar que alguém extraia mais água do que possa recarregar o aquífero, o reservatório, e muito mais, fazer com que o sistema esteja sempre em equilíbrio, para não acontecer situações como, por exemplo, na cidade de Recife. Furaram tantos poços que a água do mar entrou para dentro da cidade, ficou todos os poços, muitos dos poços têm água saloba, água marinha, ela invadiu com uma intrusão marinha, porque furaram mais poços do que deve. Manaus não tem esse problema, mas se você tirar muito mais água do que o reservatório recarga, você pode chegar a um nível em que ele vai ficar lá a 200 metros, é a mesma coisa da Cantareira. Com níveis tão baixos, você vai para furar um poço, você vai ter que descer a 160, 180 metros. E tem um outro detalhe, secretário. Temos tecnologia para despoluir, por exemplo, um lençol freático? Não temos. Este é o principal e grave caso. Se essa obra for feita de maneira errada, sem nenhuma responsabilidade técnica, mais uma vez, o responsável técnico, o profissional geólogo, ele foi criado, formado para fazer esse poço, colocar a bomba, colocar o selo sanitário nos seus devidos pontos, de maneira que essa obra não permita uma contaminação. Porque se houver uma contaminação do aquífero, nós não temos no mundo tecnologia para limpar um aquífero, seja o Alter do Chão, seja qualquer aquífero. Eu cito exemplos como nos Estados Unidos, eles utilizam muito sal para tirar das rodovias o gelo, muitas das vezes, e muitos desse sal, ele tira o gelo, realmente degela, e essa água vai para o aquífero, e muitos desses aquíferos estão contaminados com água salobra. Exatamente pela imperfeição de intervenções do homem. Então, muito cuidado, você que tem um poço em casa, preserve, qualifique ele, ou seja, faça constantemente a revisão, faça a limpeza do poço e, é claro, a limpeza do seu armazenamento da caixa d'água. A gente vai agora para mais um intervalo comercial e volta logo em seguida. Aguarde.